Olá, senhores! Bem-vindos a mais uma Hora do Crime, onde estudar o crime compensa. E aqui, no final, se você é aprovado ou não, você decide. A vida é louca, deixa eu falar pra você. Tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, ou no pulso logo um bright, que tal? Sexta-feira, nosso ritmo de Hora do Crime, meus amigos. Nossos caminhos, pobre é o dia. E aí, meus amigos, bem-vindos a mais uma Hora do Crime, meus. E aí, vamos seguir o conselho lá do comecinho? Sai pra beber hoje, na sexta-feira, e não avisa a mulher não, nem vai dar merda, né? Vamos lá, meus amigos, sem muita delonga, hoje nós vamos falar sobre iter criminis, o caminho do crime, né? Professor, como assim o caminho do crime? O caminho que o crime, as fases que o crime vai percorrer até chegar à sua consumação, né? Vamos lá, vamos juntos, né? Rapidinho, opa, rapidinho. Meus amigos, antes da gente começar, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal, se inscreve mesmo para não perder nenhuma novidade. A Hora do Crime é só o primeiro projeto, vão ter vários projetos com outras matérias também, não só direito penal. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, aí o sininho aí no canto, ó, e você não vai perder nada, nenhuma Hora do Crime, e também as outras aulas gratuitas que o canal vai fornecer. Esse canal, ele nasceu para você ter aula gratuita. Beleza, professor? Show de bola, já vamos inscrever. Se inscreve aí e aproveita logo, já deixa o like doloso aí pra gente. E vamos que vamos, meus amigos. Todo blogueirinho, né? Todo youtuber. E vamos pra Hora do Crime, meus amigos. Vamos que vamos. Bora pra tela. O caminho do crime. Beleza, professor? O que é o caminho do crime? São as fases que o crime vai percorrer. São as fases que o crime vai percorrer até chegar à sua consumação. Beleza, professor. Vamos logo para a primeira fase do iter criminis. A primeira fase do iter criminis é a cogitação. É quando ainda está na fase de ideação do crime, ainda está na mente, ainda está no plano das ideias, ainda é uma fase interna. Quem nunca pensou em matar alguém? Lucas de Bigodinho. Você já pensou em matar alguém, Lucas de Bigodinho? Olha aí, quem nunca pensou em matar alguém? Essa fase, ela é interna, é a cogitação. Quando a gente ainda está pensando ali se ele vai praticar como ele vai praticar, se ele ainda vai praticar aquele crime. Meus amigos, pensa bem, pensa comigo. Pensar em praticar um crime é crime? E aí, meu amigo Lucas? Tem como punir o pensamento de uma pessoa? Não tem, senão tá todo mundo preso, né? Todo mundo já pensou em cometer algum crime, né? Em algum momento já pensou em cometer algum crime. Essa fase, ela é sempre impunível. Por que ela é impunível, professor? Porque não existe o elemento físico da conduta. Quase que a voz falhou, tu viu, né? Sexta-feira, acabei de sair da turma da PCAM agora, né? Estava ministrando Lei Maria da Penha e agora, ó, a voz já tá, né? O elemento físico da conduta. Não existe elemento físico da conduta, não existe exteriorização de pensamento, não existe nem ação nem omissão. E se não tem a ação ou omissão, não tem conduta, logo não tem o fato típico. E não existe crime. Então não é crime pensar em cometer... Olha aí, não é crime pensar em cometer um crime. Ai, professor, que legal, agora mesmo já estou pensando. O Lucas de Bigodinho já me olhou ali, né? Ai, meu Deus, né? Pelo menos eu não estou com o Wallace Jack. O Wallace Jack, estuprador, né? Vamos lá. Gente, essa cogitação,
essa cogitação, essa fase interna, pode ser dividida em 3 fases. A idealização, quando a gente pensa, logo que ele pensa, quando ele cria aquele pensamento. Quando ele pensou, cara, quer saber? Eu acho que eu vou matar o Wallace Jack, né? O Lucas Bigodinho fala que ele vive pensando nisso, né? Aí tem a deliberação, quando a gente ele faz a ponderação da conduta dele. A ponderação da conduta dele. Cara, será que vale a pena matar esse desgraçado mesmo? Não, e se eu for matá-lo numa rua escura, não tem gravação, não tem... Bom, acho que ele faz a ponderação. E aqui na resolução, ele define se ele vai ou não vai. Viu? Vamos lá. A ideia vem. Surgiu a ideia. Você está na fase, ainda está na fase da cogitação, mas na idealização do pensamento. Deliberação. Você faz a ponderação. Será que vale a pena matar? Será que não vale a pena? Geralmente o crime ele termina aí já, né? O crime não, a cogitação ela já termina aí. O cara delibera e na resolução já fala assim, vou matar não, nem vale a pena sujar a mão. Viu, meus amigos? Vamos lá. Vocês entenderam a cogitação? É isso, não é punível. Vamos para a segunda fase do iter criminis, que é a preparação. Aqui também conhecido como conatus remotus, tá? Eita caramba, latim na hora do crime, papai. Vamos lá? Aqui o agente ele procura criar condições para iniciar a execução do crime. Pessoal, não estou entendendo. Lucas Bigodinho queria estuprar o Wallace Jack. Estuprar o Wallace Jack. E o que o Lucas Bigodinho faz para estuprar o Wallace Jack? Vai numa farmácia e compra KY. Lubrificante íntimo. E depois vai numa material de construção e compra meia lata de areia. E o que ele vai fazer, né? Vai untar e polvilhar, né? E placa no Wallace Jack. Lucas Bigodinho tem um pensamento muito perigoso, né? Viu qual é o modus operandi dele? KY e areia, né? Pô, esse é criminoso, meu amigo. E bora lá. Nesse caso, o agente já saiu ali da fase da ideia, ele começa a preparar as condições para o início da execução do crime dele. Essa é a fase da preparação do crime. Meus amigos, algumas considerações. Em regra, a preparação não é punível. Como assim, professor? Em regra, a preparação não é punível. Eu posso dizer que até a preparação não é punível. Por quê, professor? O fato de comprar areia e KY é crime, Lucas? Comprar areia e KY é crime? Não. Comprar os dois juntos? Também não. Então, essa preparação do Lucas Bigodinho, ó, não é crime. Pronto. Você já pensou aí? Essa preparação do Lucas Bigodinho não é crime. Em regra, a preparação não é punível. Mas tem exceções? Tem. Se na preparação de um crime, o agente cometer um crime autônomo, ou seja, outro crime que não seja aquele que ele quer praticar. Aí, professor, fiquei confuso. Te liga, então. Lucas Bigodinho quer matar Mano Caio da 14, que é outro cara que trabalha com a gente aqui, o Mano Caio, né? Lucas Bigodinho quer matar o Mano Caio. O que o Lucas Bigodinho faz para matar o Mano Caio? Ele vai comprar uma arma de fogo com a numeração raspada. Vamos lá, qual é a finalidade do Lucas? Matar o Mano Caio. Só que aqui na preparação, quando ele está se preparando, bora pensar assim, eu quero matar o Mano Caio. Lucas Bigodinho está em qual fase? Está na fase da cogitação. Ele vai comprar a arma para matar o Mano Caio. Ele já sai da fase da cogitação e vai para qual fase? Para a preparação do crime. Mas imagina só, Lucas Bigodinho tem porte de arma? Mesmo que tivesse, a arma estava com a numeração raspada. Com a numeração de identificação raspada. E aí, meus amigos, que crime é esse? O crime lá do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Pô, professor, viu aí? Ele vai responder pelo crime de homicídio ou já pode responder por um crime autônomo ali? Que é o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, da forma equiparada, né? E aí, Lucas Bigodinho? Tu vai responder pelo homicídio ou pelo porte ilegal de arma de fogo? Nesse caso, a preparação, ela é... Nesse caso,
a preparação ela é punível. Tá aí, eu dei mais 2 exemplos. O exemplo do crime de petrechos ao tráfico. Petrechos ao tráfico. Como assim, professor? Petrechos ao tráfico. Aqui, o crime do artigo 34 é quando a gente tem objetos ali destinados ao tráfico. Não entendi, professor? Olha aí. Lucas Bigodinho cansou da vida de ficar furtando. E Lucas Bigodinho decidiu se juntar com um químico famoso, que era professor, né? White, sei lá, né? O nome do cara. E eles vão montar um trailer que fabrica metanfetamina. Eles só querem montar o trailer, que é um laboratório para praticar metanfetamina. Lucas Bigodinho e Heisenberg, né? Querem montar um trailer para fazer metanfetamina. Eles têm um laboratório? Tem. Tem um laboratório é crime? Não. Mas tem um laboratório para a prática de tráfico de drogas. É crime? É. Olha aí, o artigo 34. Gente, vamos lá. O Lucas, ele quer montar só um Lucas Bigodinho, quer montar só um laboratório, ou ele quer traficar? Traficar. Só que ele pode ser punido já só por montar um laboratório com a finalidade de traficar? Pode estar no artigo 34 da Lei 11.343. Olha aí, fica ligado. E o outro também é o artigo 5º da Lei 13.260 de 2006. Aqui são os atos preparatórios para o terrorismo. Terrorismo. Olha a minha cara de terrorista. Corta para 14. Eu tenho cara de terrorista? Só tem, olha, tirar esse terno aí, esse suspensório, você é um terrorista todinho. É, isso aí, meu amigo. Digamos que eu quero explodir a sede da FGV, né, para causar terror. É? Só de eu me preparar para fazer isso, eu já posso ser punido? Posso. Porque nesse caso a preparação é punível, está lá no artigo 5º da Lei 13.260 de 2016, tá, meus amigos? Aí são as práticas de crimes autônomos, né? Enfim, vamos continuar. O agente se prepara. Ele se prepara, mas ele quer o quê? Executar o crime. Próxima fase, a fase da execução do crime. Aqui é quando o agente age de forma exteriorizada, atua exteriormente para realizar o crime que ele preparou. Olha, para realizar o crime que ele pensou e preparou. O Lucas Bigodinho está pensando em estuprar quem? O Wallace Jack. Ele está pensando, está em qual fase, Lucas Bigodinho? Na cogitação. Lucas Bigodinho compra KY e Serol. Lucas Bigodinho está em qual fase? Na preparação. Aí o Lucas Bigodinho vai para cima, espera o Wallace sair do trabalho, né? Quando o Wallace está caminhando lá todo. O Lucas Bigodinho pula no Wallace, joga ele na parede, chama de lagartixa e começa a se preparar ali. Unta e polvilha. E placa de Blake no Wallace Jack. O Wallace Jack um dia tinha que sofrer a coisa que ele mais gosta de fazer, né? Não é à toa que o Wallace Jack é conhecido como Wallace Jack estuprador, né? Vamos lá, meus amigos. Mas agora minha pergunta. Nesse contexto todo que eu narrei, quando é que você sabe que iniciou a execução do crime? Várias teorias explicam quando inicia a execução do crime. Por que eu tenho que falar isso? Por que eu tenho que saber disso, professor? Corta para 14. Em regra, uma conduta criminosa só é punível se ela chegar pelo menos a ser executada. Em regra. Que a gente viu que na preparação a gente pode cometer um crime autônomo, tá bom? Corta para cá. Vamos lá agora, para a tela. Vamos lá, menino de ouro. Vamos lá. Professor, como eu vou saber quando inicia a execução do crime? Tem diversas teorias, tá? Vamos lá, tá aí as teorias. A teoria da hostilidade ao bem jurídico ou critério material
que diz o seguinte: inicia a execução quando o agente ataca o bem jurídico protegido e causa uma situação concreta de perigo ao bem jurídico. Não entendi, professor. Vamos lá. Bora pensar aqui. Quando foi que o Lucas Bigodinho causou uma situação concreta de perigo à dignidade sexual de Wallace Jack? No momento que ele colocou a jebereca para fora, e começou a untar e polvilhar e se preparou ali para machucar o orifício corrugado situado na base infralombar, né, do nosso amigo Wallace Jack. E aí? Foi ali que iniciou a execução? Não, professor, eu discordo. Para mim, iniciou quando ele utilizou de violência. Calma, então vamos lá, devagar. Nós temos também a teoria objetiva formal, que diz assim: inicia a execução quando o agente ele inicia a realização do núcleo do tipo. Professor, o que seria o núcleo do tipo no caso do crime de estupro? Vamos lá. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência. Vamos lá. Quando inicia, então, a execução? No momento que o agente... Qual é o núcleo do tipo? O núcleo do tipo é o verbo do tipo ali. Quando o agente constrange. Quando ele consegue constranger alguém. O que é constranger? É fazer com que alguém faça ou deixe de fazer algo contra a sua vontade. Exatamente. É tudo, menos hora do crime, porque a hora do crime é com vontade, né? Mas digamos que seja a hora do direito previdenciário. Pronto, aí é constrangimento. Você está estudando realmente contra a sua vontade. A pessoa, eu amo o direito previdenciário. Gosto é que nem perna, né? Vamos lá. Lucas de Bigodinho está perguntando que nem perna. Sempre fico de explicar isso para ele, eu vou explicar depois, tá? Temos também a teoria objetiva material. Aqui diz que inicia o ato executório quando o agente ele realiza, olha aí, ó, algumas condutas antes do núcleo do tipo. Professor, não entendi. Como assim algumas condutas antes? Então, o fato do Lucas Bigodinho pular no Wallace já tinha consumado o crime, antes dele constranger. Olha aí, teoria objetiva material. Temos também a teoria objetiva individual. Vamos lá? As duas, basicamente, a teoria objetiva material e individual, elas são muito parecidas. Só que a objetiva material, ela está na visão de terceira pessoa. Terceira pessoa avaliando o fato. Terceira pessoa analisando ali a ação do Lucas Bigodinho. Poderia dizer que ele já iniciou ali a execução do crime dele? Enquanto a teoria objetiva individual utiliza o quê? A visão do agente, no plano do agente, como era a estrutura dele até iniciar a execução. Professor, e na hora da prova, professor, eu vou utilizar qual? Meus amigos, a mais tranquila que é a teoria objetiva formal, tá? Para você utilizar. Tem defensores de diversas teorias, tá? Vamos continuar. Beleza, o agente inicia a execução do crime dele. E ele pretende o quê? Consumar o crime. Ele pretende o quê? Consumar o crime. Disse que um crime é consumado quando se reúne todos os elementos da definição legal. O que é definição legal? É o tipo penal. Lucas Bigodinho, ele quer, vamos lá, o que o Lucas Bigodinho quer fazer? Hoje o Lucas Bigodinho, ele tapa o crime, né? Ele é sexta-feira. Aí ele pensa assim, sexta-feira, né? O Lucas Bigodinho, ele quer fazer o seguinte, ele quer subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Que crime é esse, Lucas Bigodinho? É o crime exatamente, é o crime de furto, galera, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando é que o crime vai estar consumado? Quando a gente reunir todos os elementos da definição legal. Quando ele conseguir, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Pronto, está consumado. Beleza? Nesse crime ainda tem a teoria do amócio, né? A gente deixa isso aí mais para frente. Teoria do amócio, que diz que o crime de furto se consuma quando há inversão da posse da vítima, né? Quando a vítima tem a posse daquele bem retirado. Não entendi, professor, como assim? Gente,
Quando inverteu a posse, o agente pegou, tirou da propriedade da vítima, o crime já se consumou, independentemente se o agente consegue empreender fuga ou não. Beleza? Professor, e o momento da consumação é diferente dependendo de determinado crime? Sim. Olha aí, botei aí, ó. O momento consumativo varia, né, como diz o caboclo, como diz lá na Zona Leste, mas varia conforme a natureza do crime. Não entendi, professor. Gente, se o crime for material, também conhecido como crime de resultado, ele se consuma com o resultado naturalístico. Com o resultado naturalístico. O que é isso? É quando ocorre um desdobramento da conduta do agente. O crime não se consuma no momento da conduta. Precisa de um desdobramento fático da conduta para poder se consumar. Aí eu não entendi. Lucas Bigodinho, o maior, né, criminoso da hora do crime. Lucas Bigodinho, ele quer matar. Quer matar quem, Lucas Bigodinho? O Marcola, né? Marcola é outro que trabalha aqui também, né? O Marcos Marcola. Vamos lá. Quer matar o Marcos Marcola. Aí o que ele faz? Pega uma arma e dá um tiro no bucho do Marcos Marcola. Pá, filha da mãe! Aí o Marcos Marcola fica lá, agonizando. Cadê quando dá o tiro? Vamos lá, gente. Vamos lá, cadê os nossos efeitos especiais? Corta pro tiro. Cadê o tiro? Pronto, atingiu o Marcos Marcola e começou agora o sangue a correr, velho. Começou a correr o sangue, né? Começou a correr o sangue, o Marcos Marcola lá tremendo. Gente, corta agora. Marcos Marcola já tinha morrido? Sim ou não, Lucas de Guadião? Não tinha morrido. Estava lá agonizando. Então o crime de matar alguém, que é o crime de homicídio, já tinha se consumado? Não, porque para matar alguém a pessoa precisa o quê? Morrer. A conduta de dar o tiro no bucho do Marcola já consumou o crime? Não. Marcola precisava morrer. Então o crime do artigo 121 do Código Penal é um crime material. Ele necessita de um resultado naturalístico, um desdobramento da conduta do agente para poder se consumar. Olha que legal. É isso aí, né? Mas nós temos também crimes formais. Crime formal ou crime de consumação antecipada, ele também é conhecido assim. Aqui, o tipo penal, ele narra uma conduta e um resultado. Olha aí, o tipo penal, ele narra uma ação e um resultado. Mas a mera conduta, a mera ação, já consuma o crime. Eu não entendi. Vamos lá? Extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro do artigo, vamos lá, 159 do Código Penal. Olha aí. Aqui o agente sequestra. O tipo penal narrou uma conduta? Está aí a conduta, sequestrar, privar a liberdade daquela pessoa. Com a finalidade de obter o quê? Qualquer vantagem. Tem aí uma discussão doutrinária se essa vantagem é vantagem econômica ou não, mas seguimos a corrente que é vantagem econômica porque é crime contra o patrimônio. E aí, professor? Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Aqui narrou uma conduta e narrou também um resultado naturalístico. Só que esse crime aqui de extorsão mediante sequestro é um crime formal. Então ele vai se consumar quando, meu amigo Lucas Bigodinho? Quer voltar para ver? Ele é um crime formal, ele se consuma quando? Quando? No momento da conduta. Então vai se consumar aqui quando? Quando a gente sequestra. Precisa receber o dinheiro? Não precisa. No momento que o agente
priva a liberdade da vítima com a finalidade de obter a vantagem, o crime já se consumou. Olha aí. Que incrível! Né? Ele é um crime formal. E um crime de mera conduta é o quê? Ou de simples atividade? Aqui, gente, o tipo penal, ele só vai narrar a conduta, ele não narra nenhum resultado naturalístico. Ele só narra a conduta. Ó, aqui é conduta mais resultado naturalístico. O tipo penal, ele narrou a conduta e o resultado naturalístico. Mas o crime se consuma no momento da conduta. Aqui, o crime de mera conduta, gente, o tipo penal, ele narra somente a conduta. Não narra nenhum outro tipo de resultado. E é claro que no momento da conduta o crime já se consuma. Corta para quê? Corta para quê? Se você não entendeu, eu vou te explicar. Artigo 150 do Código Penal. Eu vou sair um pouco do domicílio. Não abre a tela, não. Sair do domicílio. Imagina que essa tela aí no meio é o teu domicílio. E eu entro sem autorização, só porque eu quero entrar mesmo. Quero beber uma água, né? Não quero subtrair, não quero nada. Eu só entro no teu domicílio sem a sua autorização. Já consumei o crime? Já. E tem alguma outra conduta aí descrita no artigo 150 para eu fazer? Ou narrou só a conduta? Entrar ou permanecer clandestinamente contra a vontade expressa de quem, coisa alheia, e aí? Já só narrou a conduta. Se narra só a conduta, o tipo penal, o crime é de mera conduta. Só a ação do agente, só a conduta do agente também já consuma o crime. Aí, legal, né? Calma, que tem mais. Temos também o crime habitual. O crime habitual, gente, a prática de uma conduta não consuma o crime. Não, a prática de uma conduta é fato atípico. Não entendi, professor. Esse crime habitual, ele só se consuma com a habitualidade. Bora pensar? A mãe de Lucas Bigodinho viajou e Lucas Bigodinho resolveu fazer da casa dele um puteiro. Botou ali as músicas, a barra de dança e chamou Marcola para ser o DJ. E aí, vocês aqui na casa do Lucas Bigodinho. E agora com vocês o palco da casa de Lucas Bigodinho. Ela, Cristal. Olha, Lucas Bigodinho. Nesse dia, ele resolveu fazer um puteiro à casa dele. Professor, que porra é essa que tá rolando aí na hora do crime? Te liga. Artigo 229, a casa de prostituição. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento que ocorra exploração sexual. Informação importante, né? Tem jurisprudência dizendo que a exploração sexual faz parte do tipo penal. Falou? Porra nenhuma, porque já estava escrito. Falou nada demais. Tem que ter exploração sexual para ser casa de prostituição. Claro, está escrito. Meu Deus, né? A jurisprudência descobriu o que está escrito, né? Enfim, para ser casa de prostituição tem que ter exploração sexual. Enfim, vamos lá. Mas tendo exploração sexual, já é casa de prostituição? Não, porque esse crime aqui é um crime habitual. Tem que ser um estabelecimento com habitualidade para ter exploração sexual. Professor, não entendi. Só esse dia de puteiro na casa de Lucas Bigodinho já é o crime de casa de prostituição? Não. Esse crime precisa de habitualidade, né? Habitualidade. professor,
o exemplo aqui, esse crime só vai se consumar com a habitualidade. Lucas Bigodinho fez a casa dele um puteiro, falou para a mina que estava com dor de cabeça, e a casa virou um puteiro. Né? Brincadeira, tá? Lucas Bigodinho vai morrer hoje à noite. Se ele não voltar amanhã, na próxima hora do crime para gravar, vocês já sabem, a mulher matou. Né? Essa é a onda, é brincadeira, só um exemplo. Né? Mas bora pensar. Esse dia só já estaria consumado o crime de casa de prostituição? Não, teria que ser habitual. Tem que ter habitualidade para esse crime se consumar. Ai, falando de puteiro, já me deu até uma dor nas costas. Né? Ai, meus amigos, eu estou cansado hoje, eu confesso. Sexta-feira tá pesado aí para a hora do crime. Foi o dia todo dando aula. De manhã gravando, à tarde, segunda fase de OAB, à noite, agora a hora do crime. Tudo para trazer o melhor material para vocês. Vou até pedir um cafezinho do meu amigo Lucas Bigodinho. E amigo Lucas Bigodinho, traga aquele cafezinho que a gente tem aqui, uma cafeteira, né? E ele vai servir agora um cafezinho para mim. Enquanto isso, né, meus amigos, nós vamos aqui, né, continuar com a hora do crime, está servindo um cafezinho. Vamos que vamos, pode vir, né? Ele está servindo ali com açúcar, por favor, né? Esse negócio de adoçante. Gente, o professor Fábio, o mestre Fábio, ele toma café sem açúcar. É doido, mano. Pode botar aí. Eu quero 3 dedos de açúcar no fundo, assim, né? Beleza, meu irmão. Pode vir, pode trazer. Pode vir. Garoto. Meu irmão, por que será que... Por que desligou a luz, velho? Olha, Lucas Bigodinho disse que ele desligou a luz porque ele não pode aparecer, né? Ele está com a imagem preservada, né? Tá todo mundo querendo saber quem é Lucas Bigodinho. Olha aí, meus amigos. Lucas Bigodinho é Lombardi, né? Não pode aparecer o rosto dele. Um dia, a gente já vai botar uma máscara no Lucas Bigodinho e ele vai aparecer só com bigodinho, assim, ó. Na hora do crime, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, meu amigo. Cafezinho tá daquele jeito. Frio. Que a gente está desde de manhã com essa garrafinha de café aí. Vamos lá, meus amigos. Vamos continuar. E um crime permanente, professor? Quando ele se consuma? Gente, um crime permanente, ele se consuma no momento da ação do agente, no momento que preenche todos os elementos do tipo penal, mas um crime permanente, ele continua consumando durante o tempo. Ele é de consumação prolongada. Consumação prolongada. Não entendi, professor? A conduta do agente, obrigado, a conduta do agente continua, o crime continua se consumando durante o tempo. Que porra é essa, professor? Como assim? O crime de ter em depósito droga para vender. Qual é o crime? Tráfico de drogas. Agora, bora pensar. Eu tenho 3 quilos de Paulo Otávio, 3 toneladas de Paulo Otávio na minha casa. O que é Paulo Otávio? O que é Paulo Otávio, Lucas Bigodinho? Lucas Bigodinho, o que é Paulo Otávio? Olha para a tela, Lucas Bigodinho. O que é Paulo Otávio? É pó. Paulo Otávio. Olha aí. Meu Deus, Lucas Bigodinho, tá precisando atualizar o vocabulário, né? Vamos lá. Eu tenho 3 toneladas de Paulo Otávio na minha casa. 3 toneladas de Paulo Otávio. Né? Aí, ele só trabalha matando. Olha, Lucas Bigodinho não faz essas coisas, só mata. Vamos lá. Tenho 3 toneladas de Paulo Otávio. Enquanto eu tenho em depósito, o crime ainda está se consumando? Sim ou não, meu amigo Lucas? Sempre. E olha aí, observação importante. Se sempre está consumando, eu posso ser preso em flagrante enquanto estiver com enquanto estiver com a substância ali em depósito. Beleza, professor? Professor, eu ouvi falar de um tal de exaurimento. O que é exaurimento? Exaurimento é aquilo que acontece após o término do iter criminis. Ou seja, após a consumação, o que ocorre é exaurimento. Quer ver? Bora voltar aqui. O crime lá do artigo 159 do Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro, é um crime o quê? Formal.
o artigo 159 do Código Penal. É o crime formal. Te liga! Se consuma no momento que a pessoa sequestra. Mas e se a pessoa recebeu o dinheiro? É algo que ocorreu após a consumação. Então é exaurimento. Receber o dinheiro, no caso de extorsão mediante sequestro, é exaurimento. Nesse caso, pode servir como circunstância judicial desfavorável, que aumenta a pena base na primeira fase da dosimetria da pena. Pode servir como qualificadora, que também aumenta o quantum, né? O quantum não é nem aumentar a pena base, mas aí o parâmetro de pena mínima e pena máxima na primeira fase também é aumentado, porque aqui a pena é maior na qualificadora. Pode servir como aumento de pena, uma majorante na terceira fase da dosimetria da pena, ou como um crime autônomo. O agente, depois da consumação, ele vai lá e pratica outro crime. Pronto. Isso é exaurimento. Beleza, professor? Olha aí o iter criminis. Eu não entendi daquele jeito. E desse jeito, tá legal para ti? Numa linha do tempo, olha aí. Gente, quando a gente estuda o iter... Quanto tempo aí de vídeo a gente já tem? 37? 37 minutos na parte online já? 37 minutos ao vivo? E aí, meus amigos, 37 minutos agora a gente vai ver 4 institutos que são interessantíssimos. Hoje a gente vai até meia-noite e 15. Hoje a hora do creme é até amanhã, papai. Quando a gente inicia a execução do crime, algumas coisas podem acontecer. Algumas coisas podem acontecer. Por isso que eu botei aí, ó, 1, 2, 3 e 4. Gente, pode ocorrer desistência voluntária, pode ocorrer arrependimento eficaz. Olha o que você vai aprender hoje na hora do crime. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, pode ocorrer tentativa e pode ocorrer arrependimento posterior. Que institutos são esses, professor? Esses dois estão no artigo 15 do Código Penal, esse aqui está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e esse aqui está no artigo 16 do Código Penal. São institutos que adoram despencar em prova, né? Vamos lá. Vamos estudá-los separadamente. Gente, eu já expliquei. Cogitar nas ideias. Preparar, está se preparando para a execução, juntando os meios. O agente iniciou ali a conduta nuclear do tipo ou se colocou em circunstância inequívoca quanto ao resultado que quer, iniciou a execução. Preencheu todos os elementos do crime, ele se consumou. Tudo eu expliquei, tá bom? E agora vamos estudar a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, a tentativa e o arrependimento posterior. Professor, qual é a diferença da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Vamos lá, rapidinho. Desistência voluntária. O agente, iniciado os atos executórios, executório. O que é iniciados os atos executórios? Iniciou a execução do crime. Você já sabe, eu expliquei. Iniciados os atos executórios, o agente desiste voluntariamente de prosseguir. E isso evita a consumação do crime. Ah, professor, eu não entendi. Como assim? Vamos lá. Lucas Bigodinho quer matar o Wallace Jack. Aí o Lucas Bigodinho puxa a arma e vai dar o tiro. Ele iniciou a execução? Iniciou. Só que o Wallace Jack olha para ele com a carinha do burro do Shrek. O burro não, porra. É o gato. Olha para ele com cara de gato. E ele, oh meu Deus, eu não vou matar o Wallace Jack. Desculpa, cara.
E aí? Ocorreu o que aí? Desistência voluntária. Gente, lembre-se que é desistência voluntária, não é desistência espontânea. Hã? Qual é a diferença de ser espontâneo e ser voluntário, professor? Ser espontâneo é quando a ideia parte de você. Ser voluntário, pode vir de você a ideia? Pode, mas pode vir também de fator externo. Quer pensar? Bora pensar? Lucas Bigodinho puxou a arma para matar o Wallace Jack. Quando começou a tocar a música no fundo. Teu grande amor não cessa, nada não tem fim. Tão grande és tu, Senhor. Tão grande és para mim. Olha aí. Aí começou um pregador. Você aí. Ele já? Que está pensando em matar o seu amigo. Você tem que desistir dos seus atos. O Senhor quer te usar como instrumento de luz e não de destruição. Aí ele já... Será que sou eu? É você mesmo, Lucas Bigodinho. Olha aí, pronto. Deus, quando quer falar, fala direto, meu irmão. Não manda... Aí o Lucas vai e desiste. Bora. Continua sendo desistência voluntária? Sim ou não? Sim ou não? Continua sendo desistência voluntária, sim. Porque a desistência, a voluntariedade pode vir de fator externo ou interno. Desde que não constranja ele, né? Não... Ninguém segurou ali a mão, ninguém fez nada. Foi ele mesmo que decidiu, só que com fatores externos. Aí só não entendi. Pronto. Voluntário é o que tu é com a tua esposa. Espontâneo é o que ela quer que tu seja. Entendi, professor. Quando ela fala assim, amor, me trata bem, aí tu vai lá e trata bem. Isso é voluntário ou espontâneo? Voluntário. Voluntário significa que o próprio agente faz. E o que é espontâneo? É quando o cara tem vontade. A mulher está lá de boa, ele vai lá e faz um carinho. Então isso é espontâneo, sem ela precisar pedir. Tua mãe em casa, quando fala, vai lavar a louça, aí tu vai lá. É voluntário ou espontâneo? Hein, Lucas Bigodinho? É voluntário. E se ela falar assim, e se ela não falar nada e tu vai lá e começa a lavar a louça? É espontâneo. E a desistência voluntária ou espontânea? Desistência voluntária. Voluntário significa que o próprio agente vai lá e faz. Sem ser constrangido a fazer aquilo, ele vai lá e faz. Então é desistência voluntária. Pode vir de fatores externos? Pode. E o arrependimento eficaz é o que, professor? É quando o agente terminado os atos executórios, o agente, olha aí, terminados os executórios, o agente toma conduta ativa socorre a vítima. Essa conduta ativa, tá? Isso aqui é um aposto. Pode ser cortado aí. Toma conduta ativa. E evita a consumação do crime. Não entendi, professor. Vamos lá. Lucas Bigodinho. Agora ele quer matar Ed Fumaça, né? Ed Fumaça é um outro cara que trabalha aqui, né? E ele dá 3 tiros no couro de Ed Fumaça. Pá, pá, pá! Cadê os tiros? Cadê os meus tiros? Peraí que tá atrasado um pouquinho, né? Vamos lá? Pá, pá, pá! 3 tiros em Ed Fumaça. Aí Ed Fumaça fica lá no chão. Oh, my brother! My brother! Na hora que ele vê o Ed Fumaça todo cheio de sangue, bate o que no Lucas? Um arrependimento. Aí ele pega Ed Fumaça e leva para o hospital. O que foi que aconteceu aí, pessoal? E ele evita que o Ed morra. Olha aí, evita que o Ed morra. Ocorreu o que aí, Lucas Bigodinho? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Bora, ele terminou os atos executórios, terminou de atirar. E você socorreu a vítima e evitou a consumação do crime. Ocorreu o quê?
arrependimento eficaz. Olha aí, Lucas Bigodinho, tá aí os elementos. Conhecido como pontes de ouro do direito penal. Professor, e se ocorrer desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Ou a gente vai responder pelo quê? Qual é a responsabilidade penal? Primeiramente, meus amigos, é uma questão doutrinária. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária são casos de excludente da tipicidade. Ainda é uma questão doutrinária debatida, tá, meus amigos? Mas, em linhas gerais, me filio à corrente que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz são excludentes da tipicidade. Tá bom? Professor, mas eu quero saber qual é a responsabilidade penal. Tudo bem. Nesse caso, o agente que desistiu voluntariamente ou se arrependeu de forma eficaz só responde pelos atos já praticados. Como assim, meu? Bora voltar. Vamos lá, Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho puxou a arma para o Wallace Jack e falou, eu vou te matar, filho da puta. Aí o Wallace Jack fez a carinha do gatinho do Shrek. Aí Lucas Bigodinho falou, vou matar a noite, eu te cochoco. A do arma. Ocorreu o quê? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Desistência voluntária. Responsabilidade penal. O agente responde apenas pelos atos já praticados. E tu praticou o quê, Lucas? Apenas uma ameaça. Tu vai responder pelo homicídio ou pela ameaça? Pela ameaça. Não vai ser tentativa de homicídio, não? Não, vai ser apenas pelos atos já praticados. Agora, bora pensar. O Lucas Bigodinho, el matador, deu 3 tiros em Ed Fumaça. Ed Fumaça estava lá no chão, sangrando. Cadê o sangue, velho? Estava lá no chão, sangrando. Quando o Lucas viu aquele sangue, ele falou, meu Deus, eu vou ajudar o meu amigo. Para. Foi lá e socorreu o Ed Fumaça, levou ele para o hospital. E lá no hospital, o Ed foi salvo e sofreu apenas lesão corporal. Pegou a ideia? Bora lá. Lucas Bigodinho, você socorreu o Ed? Ocorreu o que então aí? Arrependimento eficaz ou desistência voluntária? Você evitou a consumação do crime? Então foi eficaz. E se não evitasse? Respondia por homicídio. Só que aqui foi um arrependimento eficaz. Foi eficaz para evitar a consumação do crime. E ele sofreu apenas lesão corporal. Vai, Lucas Bigodinho. Você vai responder por tentativa de homicídio ou apenas por lesão corporal? Apenas por lesão corporal, porque a responsabilidade penal é que o agente responde apenas pelos atos já praticados. Isso é o princípio da subsidiariedade. Viu como nem tudo que não chega a consumar não é tentativa. Às vezes o agente pode responder apenas pelos atos já praticados, se ocorreu desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Gente, esse arrependimento eficaz se estende também ao terceiro envolvido ao crime. Se aplica também ao partícipe. Se aplica ao partícipe do crime. Mesmo que ele não tenha desistido voluntariamente ou se arrependido de forma eficaz. Não entendi, professor? Vamos lá, Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho quer matar o Wallace Jack. Ele pede a minha 12 emprestada. Pega a minha 12, pega a punheteira. Cuida dela, cuida dela. Lucas Bigodinho tá com a 12. Punheteira. Vai lá matar o Wallace Jack. Pô, dá um tiro. O Wallace Jack cai no chão sangrando. Lucas Bigodinho tem peninha de sangue. Pega o Wallace Jack, leva para o hospital e salva a vida dele. Beleza? Ocorreu o que aí? Arrependimento eficaz. Só que quem se arrependeu de forma eficaz? O Lucas Bigodinho. Eu me arrependi? Não, eu forneci arma para ele matar mesmo. Mata esse filho da puta. Mata esse desgraçado. Só que vai ser também aplicado a mim esse arrependimento eficaz ou essa desistência voluntária? Sim ou não? Sim.
também se aplica. Por quê, professor? Porque é caso de excludente da tipicidade. Também se aplica a mim. Se aplica ao terceiro que participou do crime, mesmo que ele não tenha desistido ou se arrependido, tá bom? Vamos lá. E, professor, o que é tentativa? Tentativa é quando o crime não se consuma por motivos alheios à vontade do agente. Aqui não é a vontade dele que evita a consumação, é motivos alheios. Vamos lá, que horas aí, Lucas Bigodinho? Quanto tempo temos? Imagina só, Lucas Bigodinho quer matar o Wallace Jack. Ele quer matar ou estuprar? Quer fazer o quê? Quer matar, nada de estuprar, né? Quer matar o Wallace Jack? Aí ele pega uma arma, vai ali matar o Wallace Jack. Só que quando ele vai atirar no Wallace Jack, a polícia chega. Professor Fábio, né? Professor Fábio chega. Fala, pessoal, né? E aí, galera, eu tô aqui prendendo esse cara que tá armado, né? Você também vai prender esse cara um dia. É isso aí, então, né? Fala, pessoal, e aí, eu tô prendendo aqui esse cara chamado Lucas Bigodinho. Gente, aí o Lucas Bigodinho nem conseguiu atirar, né? E aí, fala, pessoal, ele, né? Tá fazendo uma live enquanto tá prendendo o Lucas Bigodinho. Olha, galera. Aí o Lucas Bigodinho acaba nem atirando no Wallace. E aí, pessoal, esse crime, ele não chegou a se consumar por vontade do Lucas ou por motivos alheios à vontade dele? E aí, Lucas? Tá conseguindo, ele tá rindo mais ali, né? Ficou parecido? Não? Fala, pessoal. Vamos lá, enfim. Vamos aqui para a tela, bora aqui para a tela. Vamos lá. O crime não se consumou por motivos alheios à vontade do Lucas. Lucas vai responder pelo quê? Por tentativa de homicídio. Olha aí. Que legal, né? Que motivo alheio foi esse? Que motivo alheio foi esse? Nesse caso, do exemplo, foi o professor Fábio chegar lá e prendê-lo no momento que ele ia atirar. Pegaram a ideia? Quais são os elementos da tentativa? Vamos ver aqui. São elementos cumulativos, tá, pessoal? O Lucas Bigodinho iniciou a execução quando ele pegou a arma e apontou para o Wallace Jack? Quando tu pegou a arma e apontou para o Wallace querendo matá-lo, tu iniciou a execução, tu não consumou, mas iniciou a execução do crime? Sim. O agente, ele inicia a execução do crime quando ele se coloca em circunstância fática, que é inequívoco que você quer aquele resultado. Quando alguém aponta uma arma para alguém, querendo matá-lo, ele quer matá-lo? Sim ou não? Então você iniciou a execução. Iniciou a execução do crime. O crime se consumou? Não. Mas não se consumou porque você quis ou por motivos alheios à tua vontade, Lucas Bigodinho? Motivos alheios. Só um minutinho. Vamos lá. Lucas Bigodinho, vem cá, meu caro. Pegue aqui. Tem alguém mexendo no meu carro lá fora. Pegue aqui, né? É o botão pequenininho, né? Ele vai me deixar no meio da tela. Vamos lá, meus amigos. De madrugada é perigoso. Lucas Bigodinho vai pegar o nosso segurança armado e vai lá fora, né? Vamos lá, meus amigos. Tá na outra rua, meu carro. Tá na rua de trás. E eu ouvi o alarme do carro. Porque eu não deixo na rua da frente, né? Muito visível à noite. Muito visível tá à noite com o carro aqui. Né? E eu fico aqui até de madrugada gravando. Então eu deixo o carro em rua paralela e gravo aqui de boa. Depois eu saio com segurança aí de boa, né? Segurança, ó, professor. Né? Quem é meu segurança? Deus. Né? Eu saio com meu segurança e a gente resolve tudo, tá, pessoal? Lucas Bigodinho já foi lá com segurança. Foi lá com segurança? É Deus também, tá, gente? O segurança do Lucas Bigodinho. É o melhor segurança de todos, não é não, meu amigo? Se for vontade que a gente vá, a gente vai. Vamos lá. Lucas Bigodinho, quando tu apontou a arma para o Wallace, tu queria matá-lo? Então ele tinha dolo de consumar. Com uma arma de fogo, é possível você matar alguém, Lucas Bigodinho? Então o resultado é possível. Esses são os elementos da tentativa. É aqui que a tentativa se difere do crime impossível. No crime impossível, a gente também inicia a execução.
Ele também não se consuma por motivos alheios à vontade do agente. Ele também tem dolo de consumação. Mas no crime impossível, o resultado é impossível. Como o crime impossível não é assunto da aula de hoje, da hora do crime de hoje, nós vamos ficar aqui com a tentativa. Esses são os elementos da tentativa, tá bom? Olha aí, e como que é punida a tentativa? Nós temos diversas teorias, tá? Eu já vou direto para a teoria. Esse material foi disponibilizado antes para vocês, né? Então, a teoria que é adotada pelo direito penal, pelo Código Penal, é a teoria objetiva, também conhecida como teoria realística. O que significa isso, professor? A tentativa, gente, é punida. A tentativa, ela é punida de uma forma menos rigorosa do que o crime consumado. Punição menos rigorosa que o crime consumado. Bora lá, Lucas. Lucas Bigodinho. Crime consumado tem uma pena maior. E uma tentativa tem uma pena menor. Seria assim. Professor, como é que eu sei o parâmetro de redução de pena de tentativa? Vamos lá, meus amigos. Artigo 14, parágrafo... Cadê artigo 14? Está aqui. Artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porém, olha aí, diminuída de 1 a 2 terços. Olha aí. A pena vai ser diminuída de 1 terço a 2 terços. E aí, Lucas Bigodinho? Como é que eu sei que eu vou diminuir de 1 terço? Como é que o juiz vai saber se ele vai diminuir de 1 terço ou de 2 terços? E agora, Lucas Bigodinho? Agora fodeu, né? Eu vou te ensinar. Vamos lá. A tentativa não está aqui? Espera aí. A tentativa está aqui, né? O cara iniciou a execução do crime e o crime não se consuma. Por motivos o quê? Alheios à vontade do agente. Olha aí, Lucas, Bigodinho. Quanto mais próximo da consumação, menor será a redução. Não entendi, professor. O Lucas Bigodinho deu 5 tiros no couro de Ed Fumaça. Pá, pá, pá. 3. Vamos lá, foram 3 tiros. Vamos lá, quantos tiros foi? Pá, pá, pá. Sinto cheiro de túmulo, a roleta macabra sorteou nosso... Facção central, né? Tá chegando meia-noite e já começa a liberar os bichos, né? 3 tiros no couro e ele ficou sangrando e o Lucas Bigodinho olhou para ele e falou: sangre e morra aí sangrando, seu verme, e vai embora. Aí o Ed Fumaça, sangrando ali, chama o Uber, espera o Uber, sangrando ali, chamando o Uber, aí cancelam a chamada dele, sempre assim que tá com pressa, cancela. Aí ele fica lá, achamos um select para você, né? O cara só quer ir embora pro hospital, pô. Aí manda o select, vai embora para o hospital e ele não morre. Nesse caso, Lucas Bigodinho, Ed Fumaça não morreu porque você agiu ou por motivos alheios à sua vontade? Alheios à sua vontade. Então foi tentativa. Chegou bem próximo de consumar, Lucas Bigodinho. Então vai ser uma redução de 1 terço. Mas se foi bem longe de consumar, se foi um pouquinho mais longe da consumação, exemplo, Lucas Bigodinho pegou a arma, quando ele apontou, a polícia chegou e prendeu. Professor Fábio, fala pessoal, vim aqui prender o Lucas Bigodinho, não sei o quê, prendeu. Quem é que estava lá? Ele prendeu e levou lá para a delegacia de um cara que estava no plantonista aí. Quem é o cara? Beleza pura! Quem é o cara? Lucas Bigodinho, né? Preferiu. Não me prende, mas não grita comigo. Para de babar, né? Quem é o cara? Não sei, né? Raio, sacanagem, sacanagem, né? Grande mestre Fernando. Beijo, vamos lá.
Só que, bora lá, Lucas Bigodinho, tu só apontou a arma. Estava próximo da consumação ou estava um pouquinho longe da consumação? Estava um pouquinho mais longe do que tu ter atirado. Então a redução vai ser de 2/3. Vamos lá? 2/3. Falta quanto tempo aí? O quê? Peraí, Rabel, falta quanto tempo? Hoje já é amanhã, meus amigos, e a gente vai até 00:15, porque hoje é a edição especial de A Hora do Crime. Vamos lá, meus amigos, vamos continuar. Ai, professor, vamos lá. Alguns tipos de tentativa. O que é tentativa perfeita? É quando a gente termina os atos executórios e mesmo assim o crime não se consuma. Não entendi, professor. Lucas foi lá e deu 15 tiros no couro do Wallace Jack. Pegador. Jogou e crack de bum. Cansou, terminou os atos executórios, foi embora. Só que o Wallace Jack é bicho ruim. Morre rápido? Não, sobreviveu. Olha aí, o crime não se consumou por motivos alheios à vontade do Lucas Bigodinho. Mas o Lucas Bigodinho já tinha terminado os atos executórios? Tinha ou não? Já, então foi uma tentativa perfeita. O que é tentativa perfeita? É quando a gente, imperfeita, é quando a gente não termina os atos executórios. Os atos executórios. Lucas Bigodinho puxou a arma. Quando ele puxou a arma, quem é que prendeu ele? Fala, pessoal, né? Fala, pessoal, e aí? Você também vai prender um dia, você vai prender também. E aí? Professor Fábio Silva, nosso melhor motivador. O pessoal falando, é a última hora do crime, né? Gente, é o melhor motivador do mundo, professor Fábio Silva. Eu olho o vídeo desse cara, dá vontade de estudar, brother. Dá vontade de estudar. Sou apaixonado, né? Vamos lá. Será que eu ganho de novo emprego depois dessa declaração de amor? Vamos lá. O que é tentativa cruenta? É tentativa que tem sangue. Cadê o sangue? Cadê minha tentativa cruenta? Deu 3 tiros, sangrou lá. Olha aí, ó. Tá aí, tentativa cruenta. Tira. Já sabe, né? Falou pra ti, tô cruenta. Tem sangue. Tentativa cruenta é aquela tentativa que tem sangue. Incruenta. Sem sangue. Vamos lá, Lucas Bigodinho. Quando o professor Fábio Silva ele te prendeu, ele foi lá e te prendeu. Tu nem antes de tu dar qualquer tiro, tinha algum sangue ali? Antes de tu dar tiro. Então foi uma tentativa imperfeita e incruenta. Imperfeita porque você não terminou os executórios e incruenta porque estava sem sangue. Aí, professor, que legal. Tentativa idônea é aquela que o resultado é possível. O resultado é possível. Gente, com uma arma, dá para o Lucas matar o Wallace Jack? Dá. Então, com uma arma, dá para ele consumar o crime? Sim. Então, foi uma tentativa idônea. Olha aí. Se ele terminou todos os atos executórios, é uma tentativa idônea e perfeita. Se tinha sangue, tentativa idônea, perfeita e cruenta. Viu? Como é só acumular aí. Inidônea, aqui a gente vai cortar. Porque a tentativa inidônea, ela é um outro nome dado ao crime impossível. Crime impossível não é tentativa. Tá? Eu botei aqui porque é um nome doutrinário. Também é conhecido como tentativa inidônea. Está no artigo 17 do Código Penal, que é o crime impossível. Enfim, para terminar, o 4, olha só. Olha lá no caminho do... O 4 é o quê? O arrependimento posterior. Olha o nome dele. Por que ele é arrependimento posterior? Porque ele ocorre depois da consumação. Olha aí. É arrependimento posterior porque ocorre depois
da consumação do crime. Todos esses aqui, ó, bora voltar. Lucas Bigodinho, presta atenção. Todos esses daqui, desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa, eles estão antes ou depois da consumação? Antes ou depois? Eles estão antes. E esse arrependimento posterior, está antes ou depois da consumação? Depois. Pegou a ideia? Por quê, professor? Porque você tem que ficar ligado, Quando ocorre arrependimento posterior? Quando o crime ocorre sem violência e nem grave ameaça. São requisitos cumulativos. Quando a gente repara o dano ou restitui a coisa. Por ato voluntário. Ei, Lucas, voluntário é a mesma coisa que espontâneo? Não, espontâneo é uma coisa, voluntário é outra. Então, o voluntário pode vir de uma sugestão externa? Pode. Espontânea é quando a própria pessoa toma a iniciativa. Voluntário é quando pode vir de uma sugestão externa, mas é o próprio agente que faz, até o recebimento da denúncia. Não entendi, professor. Que porcaria é essa de arrependimento posterior? Que é conhecido como ponte de prata, que é uma redução de pena de 1/3 a 2/3, na terceira fase da dosimetria da pena. Ei, vem pra mim. Tu já teve um amiguinho, brincou na casa dele, gostou do brinquedo dele, quando tu era pequenininho? Eu fui uma criança humilde, pouco brinquedo, e fui na casa do amiguinho, ele tinha um leãozinho que eu queria ter, cara. Aí o que foi que eu fiz? Peguei o leãozinho, botei na minha mochila e levei para casa. O que mamãe conhece todos os meus brinquedos, tinha 3. Ela conhece todos, olhou e falou, e esse leãozinho é de quem? De quem? Eu já chorava logo, né? De quem é esse leãozinho? De quem é esse leãozinho? Eu peguei do Lucas Bigodinho. Pois agora, seu filho de uma puta, você vai apanhar, você vai voltar lá, vai devolver e ainda vai pedir desculpa. Vamos lá? Essa sugestão veio de forma externa? Veio, mas sou eu que vou devolver. Bora pensar? Volta aí para a tela. Gente, um crime de furto, ele é sem violência e nem grave ameaça à pessoa? O crime de furto, Lucas Bigodinho? É, sem violência e nem grave ameaça à pessoa. Aí eu fui lá e devolvi o brinquedinho. Eu restituí a coisa. Foi por ato voluntário? Foi, né? Mamãe mandou, eu fui lá, mas devolvi. Fui eu que devolvi. E até o recebimento da denúncia é o marco temporal. Quem fizer isso vai ter uma redução de pena, tá bom? Vamos para as questões. Para terminar. Já passamos quanto tempo da nossa hora? Falei, vamos bater 15 minutinhos. Bora fazer as questões, 3 questões agora e terminou. Questão 1. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado, é o Lucas Bigodinho que vai fazer, não sou eu. Ele já sabe. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com a intenção de matá-lo. Ocorre que após o primeiro golpe, olha o que aconteceu. Pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. E aí, meus amigos, ocorreu o que aí, Lucas Bigodinho? Arrependimento eficaz ou desistência voluntária? Desistência voluntária. Lucas Bigodinho é um monstro. Ocorreu desistência voluntária. Lucas Bigodinho, qual é a responsabilidade penal da desistência voluntária? O agente responde apenas pelos atos? Ele responde pelo crime que ele queria ou apenas pelos atos já praticados? Atos já. Olha, é o Lucas que está falando, gente. É o Lucas Bigodinho, né, que está falando. E esse cara, ele praticou o quê? Uma lesão corporal.
Temos alternativa aí? Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Olha, Lucas Bigodinho está acertando as questões de direito penal. Lucas Bigodinho é a prova viva, que a hora do crime funciona. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato só foi registrado na delegacia. Bora lá, pessoal. Quando o Mário subtraiu a coisa, o crime já se consumou de furto? Se consuma com a teoria do amócio, quando a inversão da posse da vítima. Ele subtraiu? Subtraiu. Já consumou o crime de furto? Já. Mas ele se arrependeu e devolveu tudo até o recebimento da denúncia. A fase da delegacia é antes do recebimento da denúncia, tá? E aí, meus amigos? O que eu posso conseguir para esse cara aí? Arrependimento eficaz, desistência voluntária, tentativa ou arrependimento posterior? E aí, Lucas Bigodinho? Lucas Bigodinho é um monstro. Arrependimento posterior, porque o crime foi sem violência nem grave ameaça, ele restituiu a coisa por ato voluntário, tá, foi a esposa que mandou, mas isso deixa de ser voluntário? Não, foi o próprio agente que foi lá e fez, até o recebimento da denúncia. Então ocorreu o que aí, Lucas Bigodinho? Arrependimento eficaz ou posterior? Posterior. Com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. Por quê? Porque a redução de pena vai ser feita na terceira fase da dosimetria. Aí não sei dosimetria. Assiste a hora do crime da dosimetria e tire todas as suas dúvidas, papai. Vamos lá, a última para terminar. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando, olha o que ele empregou. Olha o que ele empregou. Grave ameaça. Estupro aí, a vítima. Ocorre que ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. O que aconteceu com o Filolau? Ele broxou. Puta! É Jack, ainda é broxa. Por conta disso, desistiu. Aí é só uma... É pegadinha, esse negócio de falar de desistiu. Desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar. Gente, um agente queria praticar o crime? Queria ou não? Queria ou não? Queria praticar o crime? Queria praticar dolosamente? Queria. Ele iniciou o ato executório? Sim ou não, Lucas? Era possível ali um cara com pênis, uma mulher... Ele conseguiu o estupro? Era possível. Não, era possível. Mas ele conseguiu? Ele não conseguiu por motivos alheios à sua vontade. Por que o senhor está falando isso? Eu estou aqui nos elementos da tentativa. Filolau iniciou a execução? Não se consumou por motivos alheios à sua vontade? Ele tinha dolo de consumar o crime? E o resultado, se não tivesse broxado, era possível? E aí, meus caros? Então esse crime foi o quê? Crime de quê? Tentativa de estupro. Temos alternativa aí? Tentativa de estupro. Meus amigos, terminamos mais uma hora do crime e você sabe de tudo de intercrimes, desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz e tentativa. Meus amigos, até a próxima Hora do Crime.